um dia de Provérbios, provérbio número 3. Hoje nós vamos refletir, meditar sobre o provérbio número 3. O livro de Provérbios é um livro que está na Bíblia. Ele é um livro de aconselhamentos para a vida cotidiana. Ele vai falar sobre relacionamentos, casamento, amizades, ele vai falar sobre a vida profissional, sobre o emocional, sobre todas as áreas da nossa vida. Ele traz conselhos práticos, simples, para podermos estarmos colocando realmente em prática na nossa vida. Provérbio número 1 vai nos orientar e nos ensinar que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbio número 2, ele vai nos incentivar a buscarmos cada vez mais essa sabedoria vinda dos céus. Porque o livro de Provérbios, ele vai falar sobre sabedoria, entendimento, inteligência, sobre esses aconselhamentos, mas tudo com base no temor ao Senhor, porque é Deus que nos dá a inteligência, é Deus que nos dá a sabedoria, e a sabedoria vai fazer com que a gente faça as melhores escolhas na nossa vida, seja qual área você estiver buscando, fazer as melhores escolhas, ter a melhor direção. O livro de Provérbios, ele vai nos ensinar e nos orientar de uma forma prática e eficiente. E no provérbio número 3, Deus vai nos convidar a não somente termos uma fé emocional ou uma fé sentimental. Ele vai nos convidar a termos uma fé racional a Ele. Ele vai nos convidar a não somente guardar a palavra do Senhor na nossa mente, mas sim no nosso coração, para estarmos enraizadas na palavra dEle, para estarmos fortalecidas pela palavra dEle, e principalmente vai falar sobre a confiança no Senhor. Nós precisamos de confiar em Deus, nós precisamos de confiar verdadeiramente em Deus, nós precisamos de entregar a nossa vida ao Senhor e deixar com que Ele cuide de cada área da nossa vida. Muitas vezes, muitas mulheres estão sobrecarregadas, frustradas, estão de fato assim emocionalmente sobrecarregada, mas Deus, Ele nos convida a entregar a Ele todas as nossas aflições, toda a nossa ansiedade, porque o alívio e a paz que excede todo entendimento humano, somente o Senhor pode trazer sobre a sua vida. Quando os mandamentos do Senhor, mandamentos, preceitos, ordenanças, elas moldam o nosso interior, isso vai afetar na nossa vida exterior, nos trazendo paz, nos trazendo vida longa, nos trazendo favor diante de Deus e das pessoas. Vamos ler juntas o capítulo número 3? Capítulo número 3, conselhos da sabedoria aos moços. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, que o seu coração guarde os meus mandamentos. Nós não podemos deixar que a palavra do Senhor, ela fique somente na nossa mente, sabe? Ler a Bíblia, ler ali cada um dos conselhos, dos mandamentos, preceitos, ordenanças do Senhor e deixar isso de uma forma superficial. Deus quer que a gente mergulhe, Ele quer que a gente vá mais a fundo, que a gente de fato assim mergulhe nas águas profundas do Senhor, para que a palavra dele esteja guardada no nosso coração. Então vai falar: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. A palavra do Senhor, ela sempre vai nos ensinar. E um dos mandamentos de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo. Nós amamos ao próximo quando nós somos bondosas, quando nós temos empatia, quando nós temos misericórdia sobre a vida do outro. Assim, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, nós precisamos de ter misericórdia com a vida dos nossos irmãos. Nós precisamos de ser mulheres bondosas, empáticas, mulheres que estão dispostas de fato a fazer a diferença nesta geração. Mulheres que não estão aqui para se conformar, para se confortar, mas sim para transformar, e nós precisamos de se posicionar como mulheres e homens de Deus. E essa paz e esse favor não vai vir somente diante das pessoas, mas vai vir diante de Deus, o favor do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor, Ele nos deixou como exemplo. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos deixou como exemplo essa bondade, essa generosidade, sabe? Com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, com pessoas que você nem conhece. Deus, Ele nos convida para amar, transbordar o amor que Ele um dia derramou sobre a nossa vida para as pessoas que estão ao nosso redor.
redor. Eu sempre falo que nós somos a Bíblia, que as pessoas, elas nunca leram. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de ler uma Bíblia, mas ela está lendo a Bíblia em nós. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos comportamentos, posicionamento. Isso é a Bíblia que muitas pessoas não estão lendo, mas que ela está olhando para você como uma mulher cristã e ela está te vendo como um exemplo, ou um exemplo a ser seguido, ou um mau exemplo do cristianismo. Então, se nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos trazer, ser semelhante a Cristo, né? Através de tudo que fizermos e para que as pessoas elas tenham vontade de conhecer o Deus que nós servimos. Vamos para o versículo número 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a confiança no Senhor. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Mas eu quero que você reflita nesse dia de hoje. Será que você realmente confia em Deus? Será que realmente no meio de desafios, no meio de frustrações da sua vida, no meio de uma turbulência que você pode estar vivendo, será que você está confiando que Deus é capaz de fazer nova todas as coisas? Será que você realmente confia de coração, confia de corpo, alma e espírito em Deus? Eu acreditava que eu confiava plenamente no Senhor, até me deparar com uma situação em que minha filha foi fazer uma cirurgia e eu fui tomada por uma grande ansiedade, um desespero, uma loucura. E o meu marido, ele me questionou, falou, mas você não confia em Deus? Por que você tá assim, sem dormir, chorando, desesperada, ansiosa, agoniada? Você não confia em Deus? E eu parei, eu falei, nossa, eu sempre falo que eu confio em Deus, mas nesse momento eu não estou depositando essa minha angústia, essa minha preocupação, essa minha ansiedade nos pés dele, para que a confiança dele, para que eu tenha realmente confiança nele, a confiança dele caia sobre mim, né? E naquele momento eu fiquei muito reflexiva, e ali eu entendi que eu falava que eu confiava da boca para fora. Mas naquele momento, naquela noite, eu falei, Senhor, eu entrego a Ti minha ansiedade, eu entrego a Ti a minha preocupação, eu entrego a Ti a minha casa, a minha vida, assim como eu sempre falo pro Senhor que eu sou do Senhor, a minha filha é do Senhor, meu marido é do Senhor, e eu entrego a Ti tudo. Mas tira de mim essa ansiedade, tira de mim isso que tá roubando a minha paz, me ensina a confiar mais em Ti. E eu fui dormir. Eu acordei uma nova mulher. Eu acordei assim... parece que tinha tirado, sabe, de fato, assim, um grande peso das minhas costas. Então, não basta somente falarmos que nós confiamos no Senhor e que todas as áreas da nossa vida estão entregue a Ele. Nós precisamos verdadeiramente de entregar e confiar de coração. E essa confiança, muitas vezes, ela é demonstrada nos momentos de tribulação da nossa vida, nos momentos de dificuldade que a gente vai viver. Porque quando tudo está bem, é fácil a gente falar que a gente confia em Deus. Mas quando vem ali uma dificuldade, ali nós demonstramos essa confiança ao Senhor. Então ele vai falar, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Tudo que te leva para o mau caminho, tudo que tem assim, uau, isso daqui não vem de Deus. Não permita que isso entre na sua vida, não permita que isso entre na sua casa. Se posicione como uma mulher de Deus, estabeleça limites em amizades, em relacionamentos, estabeleça limites entre coisas que querem te tirar da presença do Senhor. Você tem que se posicionar e se livrar das coisas do mal, porque aqui fala que a sabedoria dá mais longos anos de vida. Mas se você não tem sabedoria, você escolhe as coisas erradas, você vai acabar sendo rendida, sendo levada e literalmente sendo levada para a morte. Quantos jovens não acabam falecendo, perdendo a sua vida muito cedo? Quantos adultos acabam perdendo a sua vida também muito cedo, né? Não seria uma velhice, mas ali numa idade, uma idade ainda muito nova. E não é por questões de saúde, mas às vezes por questões de ter feito uma escolha errada, ido pro crime, se envolvido com drogas, relacionamentos que acabam trazendo consequências assim entre vida e morte. Nós precisamos de tomar cuidado, nós precisamos de ter essa sabedoria divina para entender aquilo que nós colocamos na nossa vida, aquilo que nós precisamos de retirar da nossa vida. Nós precisamos de pedir a Deus essa sabedoria, porque ali nós vamos ter esse favor, essa paz, essa vida longa que vem diretamente do Senhor para a nossa vida. E essa postura de não ser sábios aos nossos próprios olhos, mas sermos sábios aqui diante de Deus, gera o que na nossa vida? Vai gerar curas, né? Feridas emocionais, feridas que você tem no seu coração.
Deus vai curando, Deus vai restaurando, famílias são restauradas, lares são restaurados. Quando nós confiamos e nós não andamos no nosso próprio entendimento, nós não somos sábios aos nossos olhos, mas nós buscamos essa sabedoria divina, ali Deus começa a transformar a nossa vida. Vem o equilíbrio emocional sobre a nossa vida e isso vai refletir até mesmo no nosso corpo físico. Logo no versículo 8 vai dizer: isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com a sua primícia de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer o bem. Honrar o Senhor com as primícias é entendermos que honrar a Deus não é somente através de palavras, mas muitas vezes é o quê? Através de gestos, através de ofertas, através de uma mão de obra, através do servir a Deus. Existem diversas formas que nós podemos honrar a Deus e servir a Ele, seja ajudando o próximo não somente com uma oração, mas ajudando financeiramente uma família necessitada, ajudando a sua igreja local, ofertando ou dizimando ou servindo nesta igreja, que também é uma forma de você está ofertando o seu tempo, você está ofertando aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você está entregando ali naquela igreja, mas não somente dentro de uma igreja, mas fora de uma igreja também, porque o nosso chamado, a nossa missão, sermos servos de Deus e filhas de Deus é para todo lugar e a todo momento, e essa honra não vem somente através de palavras. Eu honro, engrandeço e louvo meu Deus. Nós precisamos de mostrar também através de atitudes. E quando nós mostramos, nós fazemos isso através de atitudes, o Senhor, Ele nos abençoa. No livro de Romanos, Paulo vai falar o seguinte, ele vai falar assim que a nossa fé, ela não vem pelas nossas obras, mas vem pela nossa, a nossa salvação não vem por obras, mas vem através da nossa fé. Mas, por sermos filhos de Deus, nós fazemos boas obras, por crermos nós fazemos boas obras, ou seja, a nossa salvação não vai vir por o quão boa você é, o quanto você doa, o quanto você ajuda famílias carentes, mas vai vir pela sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porém, por você ser filha de Deus, você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é sim incentivada, você tem sim como missão ajudar o próximo. Seja de fato você fazer missões indo para outros países ou você ser um missionário aonde você está. Nós podemos ser um missionário aonde nós estamos, aonde Deus nos plantou, ajudando, servindo um órfão necessitado, um mendigo. Nós podemos sim abençoar a vida do próximo. E não somente, através de palavras, mas através sim de recursos financeiros, ou através de você ir lá comprar um alimento, entregar, comprar uma roupa de frio, entregar, seja o que for, nós podemos e nós devemos fazer isso, não somente em palavras, mas também em atitudes. E aqui depois fala sobre aceitar a disciplina do Senhor. Eu até mencionei isso no provérbio número 1. O provérbio número 1 vai falar também sobre esse ponto. Deus, Ele é Pai, e se Ele é Pai, Ele vai sim abençoar, mas Ele também vai corrigir. A correção do Senhor não é castigo sobre a nossa vida, mas é uma correção que vai nos levar a crescer espiritualmente, crescer como ser humano, crescer como maridos, crescer como mulher, como esposa, crescer como pai, crescer como filho. Sempre vai ser para um crescimento, sempre vai ser para forjar o nosso caráter, sempre vai ser para que a gente faça, melhores decisões da nossa vida, porque se Deus não corrige, como que nós vamos ali de fato entender se estamos fazendo certo ou errado? Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Se ela fizer algo de errado, a Alice vai fazer 6. Se ela fizer algo de errado, eu vou corrigir ela. Não porque eu quero prejudicar ela, mas para o bem dela, eu irei corrigir. Então Deus, Ele corrige cada uma de nós. A gente pode não entender, a gente pode espernear, a gente pode dar birra igual criança, mas nós no fundo precisamos de entender que essa correção de Deus para nossa vida é o melhor, é o que vai ser necessário para que a gente cresça espiritualmente, cresça profissionalmente, cresça em todas as áreas da nossa vida. E versículo 13. Feliz é quem acha sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Olha que lindo!
Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que essas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Olha que lindo, glória a Deus. Não temerá o pavor repentino, nem da desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Se a gente pode fazer o bem, se a gente pode ajudar o próximo, nós precisamos de fazer isso. Se a gente não pode, não tem condições, é uma situação. Mas se nós podemos e nós não fazemos, isso é algo que é como se assim, ferisse, machucasse a Deus, porque não é uma atitude que agrada a Ele. Nós precisamos de fato de ser pessoas empáticas e bondosas para fazer a diferença mesmo na terra. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Olha que forte. Né? Não fica, eu posso te dar isso aqui agora, mas eu não vou te dar, vou fazer você esperar porque eu quero que você espere. Tem pessoas que são orgulhosas, tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que têm o ego lá em cima. Não seja essa pessoa. Peça a Deus, Senhor, tira de mim esse orgulho, tira de mim esse ego inflado, tira de mim essa soberba, faça de mim, né, uma mulher de coração quebrantado, uma mulher empática, uma mulher bondosa. É muito assim, é muito incrível como que a palavra do Senhor, quando a gente coloca em prática e pedimos a Ele, tudo é transformado na nossa vida. Tem pessoas que vão falar assim pra você, nossa, mas você mudou tanto, né? Quanto tempo que eu não te vejo? Você, 5 anos atrás, era totalmente diferente. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor nos transforma de uma forma verdadeira e não de uma forma superficial. Você não se veste de um personagem, você é mudada, você é lapidada, você é transformada por completo. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Caçar confusão à toa, gente, pra que isso? Mulher rixosa, mulher briguenta, Deus não se agrada dessas coisas, tá? Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os tolos está reservada a vergonha. Provérbio número 3, que palavra poderosa. O livro de Provérbios, ele realmente é transformador. Feliz é o homem que acha sabedoria. A prosperidade verdadeira, ela começa no nosso coração. Ela começa no nosso coração quando nós tememos a Deus. E a confiança no Senhor nos traz um verdadeiro descanso. E não adianta termos essa espiritualidade toda, e sou de Jesus, e eu sou cristã, se não há bondade no nosso coração. Não adianta ser espiritual e não ser bondosa, não adianta ser espiritual e não amar ao próximo, não adianta ser espiritual e não cumprir aquilo que Deus está pedindo. Ser espiritual é uma coisa, cumprir a palavra do Senhor é outra completamente diferente. Nós precisamos de fato, permitir que Deus nos transforme, que Deus nos mude, que Deus nos lapide, que Deus ele faça nova ali todas as coisas na nossa vida. E quando nós pedimos, ele faz, né? Provérbio número 2, pedir a Deus, clamar a Deus por essa sabedoria. A sabedoria não é algo que é automático, mas é algo que nós pedimos. Então eu quero que você peça, a partir de hoje, que você seja lapidada, transformada pelo Senhor, que Ele vai fazer. E eu quero deixar aqui para você como conclusão é que confiar em Deus é uma decisão diária. A sabedoria ela vai moldar todas as áreas da sua vida e a obediência vai gerar para você paz, direção e honra. Viver com Deus não é perder o controle, mas é andar no caminho certo. Amém? Eu quero aproveitar e quero deixar aqui para você essa reflexão. Quero que você coloque ali nesse momento, quando você estiver em oração no dia de hoje, que você ore e você pergunte a Deus: Senhor, o que eu ainda preciso entregar a Ti?
O que eu ainda preciso para poder confiar plenamente do Senhor? O que eu preciso para não somente viver através das palavras, mas mostrar a Ti com atitude? O que eu ainda preciso fazer? O que eu ainda preciso entregar a Ti para poder receber verdadeiramente essa sabedoria, para poder receber e entender que eu confio plenamente no Senhor, para poder fazer a tua obra, ajudar o próximo? O que precisa, sabe? O que você pode entregar além do que você já tem feito no dia de hoje para Deus? Reflita sobre isso, coloque em oração. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, compartilha. Se você quiser compartilhar lá no nosso grupo Revestidas, compartilha também. E se você ainda não está no nosso grupo Revestidas, vai aqui na descrição deste vídeo e entra no nosso grupo do WhatsApp. Mas antes, clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui de seguir o canal. Acompanha aqui o canal. Nós estamos fazendo essa série de 31 dias de provérbios e eu creio que vai ser bênção. Você vai sair daqui muito edificada. O grupo Revestidas é um grupo de mulheres onde fazemos o devocional juntas, jejuamos juntas, estamos ali juntas, né, no grupo, aprendendo mais da palavra do Senhor. Temos um encontro ao vivo pelo Zoom todas as quintas-feiras e ali você recebe um aconselhamento, uma direção e eu vou amar ter você lá conosco. Então, se você quiser participar, basta aqui na descrição clicar no link do WhatsApp, é um grupo gratuito e venha fazer parte da comunidade Revestidas.